Salve turma, neste vídeo nós terminaremos então a implementação desse tipo abstrato de dados da nossa fila estática, tá bom? Para depois, no próximo vídeo, a gente começar a parte dinâmica. Então já deixa seu like e se inscreva no canal. O que nós faremos nesse vídeo é implementar essas funções que faltaram, a função de enqueue, né, de enfileirar, de espiar nosso pick, de desenfileirar, né, o dequeue, uma função de impressão e um programa também para ver se tudo está certo. Deixa eu mostrar rapidamente aqui para vocês que eu estou agora na parte 2, né, daqui das nossas filas estáticas, que é uma cópia da parte 1. Tá bom? Então, para vocês conseguirem partir do mesmo código base aqui. Então, muito bem, ó, eu vou começar então pelo nosso enqueue, vou copiar essa assinatura, eu vou vir aqui no nosso staticqueue.c, vamos implementar então esse camarada aqui para nós. Então, qual que é a assinatura que eu estou usando, pessoal? É o seguinte, ó, staticqueue enqueue, eu estou passando então uma fila estática para nós, uma fila estática aqui, e um valor que eu quero enfileirar, ou seja, adicionar no final da fila, né? Mas antes disso, deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa. Vamos voltar aqui no nosso desenho. Vamos supor que a gente tenha esse cenário aqui, né? Que a nossa fila aqui, né? Na verdade, o quedeira, né? Nosso, seja isso aqui, né? Ou seja, a nossa fila tem capacidade máxima de 5 elementos, nosso vetor tem capacidade máxima de 5 elementos e todos os elementos e todas as posições já foram preenchidas, ou seja, temos exatamente 5 elementos inseridos. Então, nessa situação, nós não conseguimos mais enfileirar, não conseguimos adicionar, inserir mais nenhum elemento na nossa fila. Então, a gente só vai deixar o usuário fazer algum enfileiramento se a nossa fila tiver posições disponíveis, ou seja, tiver algo assim, né? Alguma lacuna dessa para fazer esse enfileiramento, né? Então, uma coisa que eu vou fazer, eu vou adotar a mesma estratégia que eu fiz para as outras estruturas de dados, que é o seguinte: se no caso aqui a nossa fila estiver cheia, eu vou lançar uma mensagem de erro e vou matar o programa. É como se fosse uma exception, né? Eu vou parar o programa e para não deixar o usuário continuar, tá bom? Eu vou fazer isso aqui. Então, até que tem um trecho de código que eu fiz para as pilhas estáticas, né? De outros vídeos atrás, que eu vou utilizar a mesma coisa, o mesmo código, né? Só que agora com algumas adaptações. Então, esse aqui é um template que eu vou usar e vou mudar agora. Deixa eu até mudá-lo aqui. Muito bem, num passe de mágica eu já mudei o que eu tinha que mudar, só faltou até um errinho aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui na prática é o seguinte, pessoal. Eu estou perguntando logo de cara, quando eu tentar fazer um enqueue, enfileirar, eu estou perguntando se a nossa lista está cheia, né? E a gente já implementou essa função se a lista está cheia. Se ela tiver, eu vou imprimir no nosso console, na tela, né? Eu vou falar que tem um erro nessa função aqui de enqueue. Eu vou falar que o erro é que a fila está cheia e vou dar um exit, né? Esse comando exit, ele sai do nosso programa e ele passa esse código aqui, exit failure, que é um código lá, um número qualquer para indicar para o sistema operacional que deu erro nesse programa. Então eu vou usar esse código aqui. Se ele não entrar, note que se ele entrar aqui, ele sai do programa automaticamente. Caso ele não entre, né, ele já vem aqui direto. Então não preciso colocar um else, eu posso vir aqui direto. Se ele não entrar, significa que a fila não está cheia, eu posso fazer a inserção. Então como que vai ser a inserção dos elementos? Então a gente vem aqui então no nosso vetor deira, na posição QEnd, vamos colocar o valor vol. E depois o que a gente faz? Vamos atualizar o nosso QEnd, né? Nosso QEnd vai ser o quê, né? Ele vai ser igual a QEnd, até vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Vai ser igual a QEnd mais 1, módulo, né, da capacidade máxima da nossa fila, do nosso vetor, né, no caso. Então, se não tiver cheia, significa que eu posso enfileirar e o nosso enfileiramento está seguindo o nosso algoritmo que nós vimos nos vídeos passados, né? Eu coloco então no índice do QEnd, né, no índice end, coloco o valor lá, e depois eu atualizo esse meu índice do end, né? Usando aquela fórmula que nós fizemos. Simples assim, pessoal, sem nenhum problema, simples assim como a vida tem que ser, tá bom? Então a gente pode fazer desse jeito. Muito bem, vamos agora fazer o nosso pick, né? Com a nossa função de espiar. Então olha só, né? A nossa função de espiar aqui como que é, né? Essa função de espiar, ela vai retornar então, ela primeiro, né? A assinatura dela é um staticqueue pick. Ela recebe uma fila estática aqui. Note que como eu não vou alterar nada, eu só vou espiar, retornar um elemento, eu estou passando o valor constante aqui, né? Então o const é para ser read-only. E aqui o que eu quero retornar, eu quero basicamente retornar o quê? O primeiro elemento da fila. Então eu só vou deixar o usuário, né, ou o programa que seja, consultar na nossa fila, eu não vou deixar ele consultar os outros elementos não, eu vou deixar ele consultar apenas o início da nossa fila. Então o que a gente pode fazer aqui? Eu retorno o nosso
do vetor data, eu retorno o nosso begin. Tá? Eu posso fazer dessa maneira. Mas note que isso aqui também só vai dar certo se agora a nossa fila não for vazia, né? Porque se a nossa fila for vazia, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se a nossa fila for vazia, que é esse cenário aqui, o begin e o end, eles estarão aqui no 0, ou eventualmente eles estarão juntos em uma outra posição. Só que o valor que eu retornar daqui vai ser um lixo de memória que eu não quero. Independente se o begin está aqui, né? E a lista estiver vazia, o que vai acontecer é que esse valor aqui não está legal, né? Ele não significa nada para mim. Então, o que eu vou perguntar é o seguinte, ó, se a nossa lista estiver vazia, eu vou retornar um erro também. Então, eu vou tomar esse cuidado aqui para nós. Então, olha, se a nossa lista agora não é que ela está cheia, se a nossa lista estiver vazia, lista não, perdão pessoal, nossa fila, perdão, tô confundindo os nomes. Se a nossa fila está vazia, nossa fila aqui vai ter um erro então agora nessa função de pick, a fila está vazia, ou seja, eu não tenho nenhum elemento para espiar porque a nossa fila está vazia. Eu não vou deixar fazer isso, eu não tenho nenhum elemento, eu vou imprimir esse erro na tela e vou matar o programa. Se não entrar nesse if, ele já cai para cá, aí vai estar válido e ele faz isso aqui para nós, tá? Ele vai funcionar bonitinho para nós. Muito bem, vamos fazer agora a nossa função de dequeal, que vai ser muito parecida, né? Nosso dequeal aqui vai ser muito parecido. Então, o que nós vamos fazer agora? Só que o nosso dequeal, ele é muito parecido com o pick, só que agora ele vai alterar, né, o nosso índice begin aqui dentro do que, né? Então, note a assinatura, ele retorna um inteiro, que vai ser o valor que eu quero tirar, né, da nossa fila, né, que eu vou retornar o valor do início da fila. Só que eu quero alterar aquele valor begin, né, que vai ser, de fato, essa alteração vai ser a nossa remoção, né? Então, para isso, eu não passo const, é por isso que está só o ponteiro aqui. Novamente, eu só vou poder fazer uma remoção, né, um desenfileiramento da minha fila aqui, se eu tiver elementos lá, ou seja, se a nossa fila estiver vazia, eu vou retornar um erro para o programa. Então, se a nossa fila estiver vazia, eu vou até trocar a função, né? Vai dar um erro nessa função dequeal, a fila está vazia, vou matar o programa. Caso contrário, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui uma variável, eu vou chamar de vol, que vai ser o valor do primeiro elemento da nossa fila, né? Que está onde, né? Eu vou recuperar esse valor da onde? Do meu vetor data, no índice begin. Então, aqui eu recuperei esse valor. Agora, eu vou atualizar o nosso begin, e o nosso begin segue a mesma fórmula, que é begin mais 1, resto da divisão pela capacidade máxima do vetor. A gente tem isso aqui e vou retornar aqui o val, né? Vou retornar esse valor aqui para nós. Então, note que agora a gente está garantindo que eu só vou conseguir fazer o desempilhamento, não é desempilhamento não, perdão pessoal, eu vou fazer o desenfileiramento, é muitas estruturas, eu vou confundindo, eu vou desenfileirar então só se tiver elementos para fazer isso, ou seja, se a nossa fila estiver vazia, eu dou um erro, caso contrário eu deixo fazer uma coisa importante, eu deixo desenfileirar, né, retornar esse valor. Uma coisa importantíssima que eu esqueci de fazer é o seguinte: quando nós fizermos o enfileiramento, nosso enqueal, né, nós temos isso aqui, né? O que nós temos que incrementar aqui é o nosso size, né? O nosso size, ele vai ser incrementado em 1, né? Então, se eu conseguir adicionar mais um elemento na nossa fila, ou seja, enfileirei mais um elemento nessa fila, eu tenho que adicionar o tamanho dessa fila para mais um. Quando eu faço a espiada, eu não altero nada, né? Agora, quando eu desenfileiro, eu tenho que diminuir nosso size aqui para menos, né? Então, eu desenfileirei, tirei um elemento lá, então eu falo que a nossa fila agora tem um elemento a menos, né? Então, é basicamente isso. Com isso, a gente terminou, falta só o print. Ó. Eu vou fazer o seguinte, num passe de mágica, eu já vou trazer essa função do print pronta, né? Que ela é muito simples, aí eu já mostro para vocês rapidamente. Muito bem, pessoal, já acabei de trazer aqui para vocês, já acabei de fazer o código de print, que na verdade, de impressão, que na verdade não é tão simples assim. Eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Deixa eu mostrar aqui o código. Então, inicialmente, eu vou querer imprimir, então, fazer uma função que imprime todos os elementos de uma fila aqui, tá? Como eu não vou alterar os valores da fila, então eu coloco const aqui. Logo de cara, eu vou mandar imprimir coisas como a capacidade máxima, o tamanho da fila, tanto o índice begin quanto o end também, para a gente ter uma noção durante o nosso programa do que nós estamos fazendo. E agora vem um for aqui um pouquinho diferente que nós teremos que fazer. Olha só o que acontece, né? Deixa eu voltar aqui para o nosso caso, deixar até maximizado aqui, ó.
O que acontece aqui, pessoal, é o seguinte, ó. O nosso for agora, ó, vamos supor que eu tenho essa situação aqui, ó. O nosso for, ele vai ter que sair para imprimir os elementos, né, da cabeça da fila, né, do primeiro elemento até o final. O que ele vai ter que fazer? Bom, ele vai ter que começar no índice do begin e vai ter que parar até o índice do end, né? Seria mais ou menos essa ideia que a gente faria, né? Então, poderia fazer alguma coisa assim, né? Vamos colocar alguma coisa assim, para for int i igual a q begin, né, no começo, i menor ou i diferente, né? I menor, não, aqui no menor vai dar certo. I menor do que end i mais, o que aconteceria? Você faria essas impressões. Então, por exemplo, o i começaria aqui, igual a 1, vai fazer a impressão, vai somar mais 1, vai ser i igual a 2, 2 é menor do que 3, que é o end, é menor, vem para cá, o i vai ser 3, 3 é menor que 3, não é, pararia. No primeiro momento você poderia fazer dessa forma, que aparentemente funcionaria, mas não vai funcionar em alguns casos. Ó. Se a nossa lista estiver vazia, nós temos logo de cara que o end e o begin têm o mesmo valor. Então, a gente tem esse caso aqui, né? Que daria problema. Tudo bem, aí você pode até fazer um if lá, se a lista não estiver vazia, eu vou imprimir alguma coisa. Tá bom, mas e se a nossa lista estiver cheia? Ó? Se a nossa lista tiver esse cenário aqui? Então, o nosso algoritmo que nós fizemos aqui atrás, deixa eu até copiar, né? Esse algoritmo aqui, na minha letra que tá bem garrancho aqui, né? Não funcionaria nesse caso, né, pessoal? Ó, quando a nossa lista está cheia, nós temos que o begin e o end estão no mesmo índice, né? E não deu certo a minha cópia aqui. Não deu certo a minha cópia. Então, eu vou fazer aqui, ó. Se eu quero fazer o seguinte, né? O i igual a q begin, né? Vou fazer um for, né? I igual a q begin. I menor do que o q end e o i mais mais, primeiro que o mais mais vai dar problema, porque se eu chegar aqui, né, o i estiver aqui, eu não consigo voltar. Tem esse primeiro problema que a gente pode arrumar depois. Mas note que se fosse nesse caso aqui, ó, nesse nosso for, se fosse assim, o nosso i seria igual a 2. Eu perguntaria, 2 é menor que 2? Não é, é igual. Então, nesse cenário, o nosso for não faria nada. Então, agora, eu vou fazer essa seguinte estratégia aqui, ó. Eu vou criar duas variáveis para eu percorrer, então eu vou ter duas variáveis que eu vou usar durante o meu for, uma vai ser o s e outra vai ser o i. O i que vai dar exatamente o índice que eu quero acessar no vetor para corresponder os meus elementos na ordem da fila, tá bom? É isso que eu quero. E o s só vai guardar para nós a quantidade de elementos que a gente já consultou. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou começar com uma variável s aqui igual a 0, e eu vou fazer com que o meu for, eu quero que ele ande para nós, ele faça quantas iterações? Que ele faça exatamente a quantidade de elementos da nossa fila de interações. Então, se a nossa fila tem 3 elementos inseridos, eu quero ter apenas 3 iterações. Então, quem vai controlar para nós essas iterações vai ser esse nosso s. Então, s inicialmente é 0, então eu estou na iteração 0. Se eu tenho 3 elementos, eu vou para a iteração 0, iteração 1 e iteração 2. É basicamente isso que a gente está fazendo aqui. Então, quem que vai controlar para nós a quantidade de iterações? Então, eu até dividi o for aqui em algumas linhas, né? Aqui é a inicialização, aqui é a condição de parada e aqui é o incremento. O que eu estou fazendo aqui, eu estou usando apenas a variável s para fazer a quantidade de iterações que eu quero para parar o nosso for. Só que agora eu vou usar o nosso i, vai ser igual ao begin. O nosso i aqui vai ser exatamente igual ao begin e ele vai fazer para nós a impressão desses elementos. Então, o que vai acontecer? Nosso i vai ser igual ao begin. Aí eu faço a impressão aqui desse elemento. Depois, na hora de incrementar, eu estou aumentando o número de iterações. Então, a iteração 0 vira iteração 1. E o i agora, eu vou incrementar, ao invés de eu fazer mais, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquela fórmula de pegar o resto da divisão de, no caso, i mais 1, o resto da divisão com a capacidade máxima do vetor, para que eu consiga fazer com que o i, né, percorra e faça o círculo. Só desenhando isso aqui para vocês rapidamente, o que eu estou fazendo aqui na prática é o seguinte, né? Ó, se eu tivesse essa situação aqui, eu criaria então aqui ó, uma variável s, que seria igual a 0. Então eu faria isso enquanto o s for menor do que 5, que é a minha capacidade máxima, eu vou fazer essa iteração de impressão. O nosso i começa igual a begin, é isso que está fazendo aqui, i igual a begin. Eu vou perguntar, s que é 0 é menor do que 5? É. Então, o que eu vou fazer? Eu imprimo o valor do dado aqui no i. Agora, na hora do incremento, eu incremento s em 1, ou seja, o s agora vai falar que é a iteração 1. O i, ele vai usar
essa nossa variável i, ele vai usar essa regra, essa lógica de incremento, né, usando o mod. Ele vem para cá. Eu imprimo, então, já imprimi o valor 30, imprimo o valor 40, incremento aqui para o 2, 2 ainda é menor do que 5. Vou incrementar o i agora usando a lógica para cá. Imprimo agora o valor 50, incremento o s para 3. Agora o nosso i ele segue essa lógica, né? Então, no caso, 4, que é o índice do i, mais 1 é 5. O resto da divisão de 5 por 5 é 0, então o nosso i ele vem para cá. Eu imprimo agora o valor 100, nosso s ele vira 4. Nosso i vem para cá. Aí eu vou perguntar, 4 é menor do que 5? É menor do que 5, então eu imprimo o valor de 200, altero o s agora para 5, nosso i vem para cá. 5 é menor do que 5? Não é, é igual. Então, fazendo dessa forma, essa lógica, eu consegui imprimir todos os valores que estão aqui, voltei, né, fiz essa volta e imprimi os valores que estão aqui. Fiz dessa forma aqui. Beleza. Então, funciona, né? Aparentemente isso aqui, essa lógica funciona, é um pouquinho confusa, mas garante para nós que a gente consegue fazer esse nosso loop, né, corretamente. Então o que eu vou fazer aqui agora para vocês, pessoal, é o seguinte, deixa eu compilar. Vamos dar um make clean, vamos compilar para ver se não tem nenhum erro de compilação. Fizemos muita coisa e não temos nenhum erro de compilação, olha que coisa boa. Está aqui o nosso código compilado, que eu vou fazer de novo agora, vou pausar rapidamente esse vídeo aqui para mim e vou já trazer uma main pronta para a gente simplesmente testar e não perder muito tempo codificando, só testar se esse caso aqui está funcionando. Então eu já volto. Então, muito bem, já voltei aqui com o código pronto da nossa main para nós terminarmos então os testes e aí ir de fato para o último tópico, que são as filas dinâmicas. Então deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso código. Eu criei aqui então dentro da pasta apps, eu criei então o arquivo test_static_quill, tá? Então tem aqui, eu não vou passar exatamente o código, vou fazendo isso durante a execução, mas ele está aqui, esse código vai testar a nossa fila exatamente com essas ações aqui que nós vimos nos slides, tá bom? Então espera-se que a gente chegue exatamente nessa mesma configuração, que eu até vou apagar aqui, essa mesma configuração aqui para nós. Então nós vamos executar alguns enfileiramentos, só que aí eu vou colocar uns picks também no meio, né, para a gente conseguir ver se todas as nossas funções estão funcionando. Então beleza, apaguei aqui, então no final das contas eu quero chegar nessa configuração aqui para nós. Muito bem, uma coisa que eu preciso fazer, né, é o seguinte, ó, vindo aqui no nosso código, eu preciso no Makefile eu adicionar esse programa para compilação aqui dentro da Target My Apps, então eu vou fazer isso aqui, é test static_quill, e vamos agora fazer então a compilação. Deu certo, então aqui ele compilou o nosso programa, static_quill. Vamos agora fazer para nós esse teste, aí eu vou mostrando para vocês o que está acontecendo. Então logo de cara, o que eu estou fazendo aqui, ó, vou dar um zoom out aqui para ficar mais fácil. Estou criando então uma fila estática de 5 elementos, a capacidade máxima de 5 elementos, tá bom? É isso que eu estou fazendo. Daí eu já estou mandando imprimir a nossa fila estática vazia, né, só para ver o que acontece. Vamos já testar se a nossa função vai dar problema. Se eu tentar pegar então de uma lista vazia e espionar o primeiro elemento dessa lista vazia, é para dar erro, né, porque a gente colocou essa cláusula lá, é para dar erro. Então, ó, vou dar um make aqui para compilar de novo. Vamos executar então um programa que está dentro da pasta bin, test_test_static. Então, o que eu espero que aconteça? Que imprima a fila vazia e que aqui mostre para nós uma mensagem de erro. Então, imprimiu, a capacidade máxima é 5, o size é 0, begin e o end é 0, e a nossa fila ela está vazia, então eu não consigo espionar nada de uma fila vazia. Então, está batendo. Vamos agora comentar essa linha e fazer o mesmo teste agora para a função aqui de dequill, né? De desenfileirar, né? Então, é para acontecer a mesma coisa. É para que agora dê uma mensagem de erro que a gente não consegue desenfileirar de uma fila vazia. Então, a mesma impressão apareceu lá em cima. Agora tem um erro nessa função aqui, a fila está vazia. Muito bem, isso aqui deu certo. Deixa eu até comentar um outro teste que eu vou fazer lá no final, que aí eu mostro para vocês depois esse teste. Mas então, ó, agora eu vou executar e a gente vai vendo passo a passo o que está acontecendo. Ó, deixa eu executar aqui agora. E vamos ver aqui o código e a execução. Então, inicialmente, ó, estamos imprimindo uma fila vazia. Então, tem essa situação aqui. E logo de cara, vamos enfileirar, vamos colocar, né, adicionar nessa nossa fila o 10, o 20 e o 30, exatamente nessa ordem. Então, o primeiro elemento tem que ser o 10, depois o 20, depois o 30. Enfileiramos e depois a gente coloca essa função de print. Então, o que é para ter aqui na função de print? Ó?
A capacidade, então, ó, é de 5 elementos, não foi alterada. Nosso tamanho da fila é 3, porque nós temos 3 elementos na nossa fila. O início é o 0 e o próximo índice, né, é o índice 3, né? Que é exatamente, ó, nós temos o 10, o 20 e o 30, que corresponde ao índice 0, 1 e 2. O end está no próximo, né, que é o índice 3. Então, está batendo com a nossa lógica aqui, né? Se você voltar aqui no desenho, ó, quando a gente fez, deixa eu colocar isso aqui do lado, quando a gente executou, então, ó, depois desse 30 aqui, ó, é exatamente isso que a gente tinha, né? O begin está no 0, o end está no 3. É exatamente o que a gente obteve aqui na execução. Muito bem, vamos para o próximo caso. Vamos espionar o primeiro elemento da nossa fila, né? Então tem que imprimir o valor 10 para nós e não alterar nada. Então eu vou espionar e vou mandar imprimir a nossa fila de novo para ver se eu alterei alguma coisa da fila. Então ao espionar ele está retornando o valor 10, que é exatamente o primeiro elemento aqui, e a nossa fila ela continua com a mesma configuração, nada foi alterado. Só que agora eu quero dar um dequeue, né? Então dequeue, desenfileirar, eu quero retornar então o valor 10 e eu quero mudar o begin para o próximo elemento, né? Então eu espero que o begin tenha o índice 1 agora. Então, quando eu dei o dequeue, o valor retornado foi o 10, a nossa capacidade não foi alterada, é 5, o tamanho agora de 3 saiu para 2, o nosso begin foi para o próximo. Então, o nosso begin agora é 1. E o end está no índice 3. Então, o que significa? Esse valor 20 agora, ele está no índice 1 do vetor, o 30 está no índice 2 do vetor. É isso que está acontecendo, que é exatamente essa situação aqui, ó. É exatamente, aqui tem um monte de rabisco, né? Mas é exatamente essa situação que nós temos aqui, ó. O 20 está no 1, 30 está no índice 2 e o end está no índice 3, tá? É isso e nosso tamanho é 2. É exatamente essa situação que nós temos aqui, ó. Tá bom? Então vamos agora fazer enfileiramento do valor 40 e 50. Então vamos ver o que acontece, eu mando imprimir aqui. Então em cima dessa fila, cujo início está no índice 1, né? E o fim está no índice 3, o que a gente faz? Ó, 40 e 50, no final das contas a gente tem isso. Agora vamos ver, né? Nossa capacidade agora tem 4 elementos, né? A capacidade não mudou, mas nós temos 4 elementos na nossa fila. O nosso begin, ele está com 1 aqui, né? Ele continua, não foi alterado, então 20 é no índice 1, só que o end agora é o seguinte, ó, 1, 2, 3, índice 4, nossa capacidade máxima é 5, ou seja, nosso vetor vai de 0 até 4, agora o end, ele está no índice 0. Então ele fez aquela volta aqui para nós exatamente como a gente queria. Então se eu voltar aqui no desenho, o que nós estamos fazendo aqui, ó, é exatamente essa situação. Ó, o begin está no índice 1, nós temos o elemento 20, 30, 40 e 50 e o end agora está guardando o valor 0. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Vamos fazer agora, então, o dequeue, seguindo o exemplo dos slides. Dequeue, então, é para retornar o valor 20 para nós e mover o begin para o índice do elemento 30. Então, retornou o valor 20. O begin era 1, agora virou 2. O tamanho que era 4, agora é 3. E aqui para nós a gente tem essa fila aqui, né? Então tem 30, 40 e 50, né? Então tiramos o 20, temos 30, 40 e 50, então temos o tamanho 3. Por fim, eu estou fazendo aqui o quê? Estou enfileirando agora os elementos 100 e 200, vai dar certo fazer isso, porque a nossa fila nesse momento tem apenas 3 elementos e a capacidade máxima é 5. Então, ao fazer isso, a gente tem essa configuração final, ó, 30, 40, 50, 100 e 200. O tamanho da fila agora é 5, né, com a capacidade máxima é 5, ou seja, a nossa fila está cheia. O begin e o end está batendo no 2, ó, ambos estão no índice 2, que é essa situação que a gente tem aqui no final. Exatamente essa situação que nós temos aqui no final, que nós desenhamos, né? Fizemos todo esse desenho para chegar no nosso código. E o último teste, então, está tudo funcionando, pessoal. O último teste que eu vou fazer é aqui, depois dessa fila aqui que nós temos no final, eu vou tentar enfileirar mais um elemento. 99 é para dar problema porque a fila está cheia, né? Então vamos testar esse último caso aqui e a gente termina o nosso vídeo. Vou compilar. Então o código é a mesma coisa, ó. No final eu tinha essa fila aqui, então agora tanto a capacidade quanto o tamanho tá igual, então a nossa fila está cheia. Se eu tentar dar um enqueue, né, enfileirar um elemento, vai dar problema porque a nossa fila está cheia. Então eu vou comentar aqui para não dar problema, tá, de execução, e assim a gente termina então esse código essa parte de filas estáticas. Vai faltar 1 ou 2 vídeos de filas dinâmicas, que vai ser muito mais rápido, tá bom, para a gente fazer. Então vejo vocês no próximo vídeo, nos próximos 1 ou 2 vídeos, para encerrar então o nosso curso de estrutura de dados 1. Então é isso aí, pessoal, forte abraço, até o próximo vídeo.